uma contradição permanente, não é? Portanto, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada às pessoas da Câmara Municipal de Oeiras. Obrigada ao Jerónimo Pizarro, que não está cá e que organizou este ciclo, e ao Nicolau, com o qual vou conversar. E já agora ao Fernando Pessoa também, ao qual todos devemos tanto. Eu acho que o conceito não se aplica. Eu tenho uma visão um bocado heterodoxa sobre o Pessoa e as mulheres. Já vou explicar porquê. Mas acho que o conceito de misoginia não se aplica, em particular ao Fernando Pessoa e, no geral, naquele tempo. Porquê? Naquele tempo ainda não havia feminismo. Havia as sufragistas, são do princípio do século... vêm com a modernidade, no fundo, do princípio do século XX. Portugal ainda hoje é um país mariável e misógino, isso é para mim claríssimo, e durante provavelmente muito tempo continuará a ser. É uma vocação enraizada que partilhamos com outros países do Mediterrâneo ou do Sul. Estamos melhores, mas ainda não estamos no ponto. Não é a mesma relação que existe entre um homem e uma mulher aqui que existe num país nórdico. E, sobretudo, esta periferia, a nossa modernidade era vanguardista, como as outras, mas era periférica. Uma coisa que se nota, por exemplo, numa exposição que está agora em Madrid, muito interessante, sobre as vanguardas portuguesas e o Fernando Pessoa. E nesse tempo, portanto, estamos a falar no final do século XIX, princípio do século XX, o conceito de feminismo ou de antifeminismo, tal como o conceito de misoginia, não existiam. E não existiam nem na educação, nem na sociedade. Vamos ver a educação de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a mulher da vida de Fernando Pessoa é a mãe, indubitavelmente. Não é a Ofélia? Não é a Ofélia, não. A Ofélia era uma coitadinha que foi ao engano, digamos assim. Aliás, eu acho que ele se apaixonou porque ela se chamava Ofélia. Aqui começa a minha visão heterodoxa. Mas a mãe, Fernando Pessoa perde o pai muito cedo, a mãe casa com o comandante Rosa, que vai para Durban, que também ainda não era a África do Sul, era a colónia inglesa do Natal, e eu acho que a criança, a Pessoa, deve ter sentido um medo da perda, a seguir à perda do pai, um medo da perda da mãe. Ele escreve os primeiros poemas, alguns dos primeiros poemas do Fernando Pessoa, que são em francês. O Fernando Pessoa era não apenas bilingue, inglês-português, era trilingue, escrevia maravilhosamente em francês. Porquê? Porque era a língua culta, era a língua da classe social onde ele tinha nascido, e era uma língua que ele falava com a mãe. E esses poemas franceses do Fernando Pessoa, estamos a falar de poesia escrita por volta dos 6 anos de idade, ele era mozartiano. É uma poesia extraordinária. Há um investigador francês que estudou esse período de Pessoa, que está mal estudado em Portugal, e são poemas de amor à mãe, mas de amor de uma criança pela mãe. São poemas de amor do filho pela mãe. São lindíssimos, são muito bonitos, e vê-se aí o enorme... A mãe era francesa? Não, mas era a língua que ela falava com o filho, era a língua culta, e, portanto, eu ainda apanhei isso quando era criança, um bocado, não sendo do tempo, enfim, não sou coetânea de Fernando Pessoa, mas ainda me lembro, por exemplo, da minha avó, que havia ninguém falava inglês, como é evidente, e havia uma grande preocupação de se aprender a tocar piano e falar francês. Pronto, era isso. E naquele tempo a educação... ainda era o tocar piano e falar francês, naquela classe social. Pessoa nasce na classe média, mas uma classe média educada, e portanto, presumo que a mãe falava francês com ele para lhe ensinar francês, digamos assim, para que ele aprendesse francês. O que é certo é que ele, com grande facilidade linguística, escreve esses poemas, que são magníficos, e depois entra na fase inglesa da educação dele. Portanto, ele sai de Portugal, eles ficam a residir em Durban, em vários locais de Durban. Eu estive estive no que resta desses sítios em Durban, quando estive a dirigir a Casa Fernando Pessoa. Andei um bocadinho à procura sempre do período de Durban de Pessoa, que sempre me interessou muito. Mas aí, quando ele começa, ele primeiro vai para um colégio de freiras, portanto, mulheres, mas mulheres religiosas que o educam,
Portanto, a visão, digamos assim, da mulher enquanto educadora e a visão maternal da mulher, a visão disciplinadora. O padrasto era o padrasto, não era o pai. E depois do Colégio de Freiras passa para outra escola. Rapidamente, pessoa como é muito inteligente, está sempre um ano à frente e vai subindo rapidamente todos os degraus da hierarquia, e depois entra na Durban High School, aquilo que seria hoje a educação secundária, não é, o chamado liceu. E a Durban High School eram só rapazes. E, portanto, toda a educação do Fernando Pessoa, exceto no período em que depois nascem as irmãs e ele está em casa com a mãe, a família e as irmãs, e ele era dedicado à família, na verdade, toda a vida dele é passada com rapazes e com homens. E com os professores, com os mestres. E os mestres têm nele uma influência determinante. Portanto, o primeiro Pessoa é um Pessoa educado pelos ingleses, é um Pessoa que esquece a língua portuguesa e que tenta preservar, talvez dentro da família, a língua, mas que inventa, aos 11 anos ele já tem um heterónimo, que é o Alexander Serge, que é um heterónimo em inglês, já tem o Robert Anon, de Anonymous, que é inglês, e outros, e, portanto, o Pessoa passa a ser o Pessoa inglês. Diz-me só uma coisa, a Clara. educação inglesa, como tu sabes, não é? Privada, é uma educação de rapazes com rapazes. E só para terminar, daí nasce na adolescência, enfim, há muitas especulações sobre isto, haveria uma admiração dele por um mestre, que era o mestre Nicholas, mas nascem os primeiros poemas ingleses do Pessoa são poemas chamados homoeróticos. Não vislumbro aqui nenhum antagonismo com o género feminino. O que é que eu noto? Quer dizer, é terra incógnita, um desconhecimento total do que é uma mulher, do que é a convivência com uma mulher da idade dele, não existia, exceto as irmãs que são mais novas, portanto, todo esse universo feminino é para ele um imenso mar misterioso, pelo qual ele não se interessa nessa fase. Claramente, tudo o que ele escreve nesta fase não é um território que lhe interessa. Esse território interessá-lo-á mais tarde, a propósito do amor. Não, eu só estava a perguntar, os poemas que ele escreve para a mãe ainda não aparecem heterónimos nessa Não. São poemas de devoção, já muito bem escritos, extraordinariamente bem escritos, mas sem heteronímia. Embora se pense que é digamos assim, o primeiro heterónimo, se lhe podemos chamar, nasce também por volta dessa idade, é o famoso Chevalier de Pas, é em francês o primeiro heterónimo, Chevalier de Pas. Já aqui há o chamado double entendre, o entendimento duplo, cavaleiro de nada, Pas, de nada, e cavaleiro de passo, portanto, do primeiro passo, estamos a falar de uma criança com 6 anos de idade. Ele começa então nessa afirmação do ponto de vista... Ele regressa com 17 anos sozinho. E aí há outra mulher determinante no Pessoa, que é a avó. Ele tem um enorme terror de ter herdado a doença mental da avó. Aquilo que chamaríamos louca, semi-louca. Na altura havia um estigma enorme sobre a doença mental, não é? E, portanto, Pessoa já compreende que não é igual aos outros, a sua multiplicidade já se manifesta de muitas formas. O facto de ele ter regressado a Lisboa, curiosamente num navio chamado Herzog, que tem graça, sozinho, é porque ele ainda tentou ir para Oxford, mas a bolsa para Oxford não foi dada, ele era português, foi dada a um súbdito, digamos assim, britânico da colónia, e ele acaba por vir para Lisboa para se matricular na Faculdade de Letras, que rapidamente se desencanta daquilo. Deve ter sido um período de grande angústia, de grande solidão, e a avó ainda está viva, ele convive com a avó, e, portanto, aquilo atormenta-o. E temos aqui uma segunda figura feminina com uma grande instabilidade emocional, que é a avó. Deve ter havido amor por aquela avó, mas deve ter havido também terror, digamos assim.
nesta fase não se lhe conhecem, a não ser essas pulsões, que são pulsões claramente dos poemas ingleses homossexuais, no sentido clássico, não é? O Antino é uma coisa romana, o Antino era o amante do imperador Adriano, não é? E, portanto, ele tem sempre uma visão intelectual do mundo. O Pessoa nunca pega em nada que seja físico, ou que seja emocional, que seja desse território perigoso para ele, que não seja através de um ângulo de aproximação, que seja para ele sempre um ângulo intelectual. Todas as interrogações dele são sempre essas. Esse poema que tu leste é muito interessante, porque eu acho que é completamente falso. Eu acho que ele não se interessava nada pelo corpo feminino. Não estou a dizer com isto que ele era homossexual e deixava de ser, porque também não é nada que esteja claríssimo em parte alguma. Eu acho que ele tinha um lado, digamos assim, abstencionista, mas há interrogações sobre o seu próprio corpo e sobre as pulsões do corpo, em que ele se interroga, em particular, e isto é Fernando Pessoa, não é na heteronímia, mas também está coisas espalhadas na heteronímia, em que ele se interroga muito claramente se o facto de ele não sentir nem o sexo, nem o amor, nem o impulso da paixão sexual, nem da paixão amorosa brutal, se isso não poderá diminuí-lo enquanto pensador, enquanto poeta. Quer dizer, até aí ele racionaliza o território das emoções ao ponto de pensar: será que isto me aleija, faz de mim um aleijado quase moral e, portanto, de mim um poeta que não conhece as sensações? E, como tu sabes, o sensacionismo do Campos, não é? Que é muito próximo do Pessoa, mas é um sensacionismo inventado pelo próprio Pessoa, não é? Há um desejo de ardência, mas que eu creio que nele não existe. Não. Tu, obviamente, conheces, e seguramente muitas pessoas conhecem, o poema dele, Eros e Psique, que é a história da princesa, etc., e que ele termina dizendo: e ainda tonto do que houvera a cabeça em maresia, erga a mão e encontrei era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Justamente. Isso aí é Pessoa. Isso já é Pessoa. Mas, quer dizer, ele é tão... O Pessoa é muito misterioso, vamos lá ver. Ele é português, mas é tão pouco português e tão português, aquelas coisas do Quinto Império e não sei o que, é sempre o desejo dele de pertença. Ele tenta ser igual aos outros às vezes. Até porque a multiplicidade o assusta. Ele ser aquela gente toda dentro dele é muito assustador e ele teve sempre medo de acabar louco como a avó. E, portanto, há um desejo... Ele sabe que é genial, atenção, ele sempre soube, porque é um gênio, era impossível não saber. Mas tem medo disso. E eu acho que há um desejo nele que é normal, digamos assim, dentro dos padrões de normalidade aplicáveis a alguém como Fernando Pessoa. Há um desejo de pertença ao resto da humanidade que é mais banal e que ele tem, e também está revelada em algum heteronímio. Até os heterónimos dele são espartanamente pensados. Quer dizer, ele concede ao Campos uns devaneios, digamos assim. Campos é homossexual. O mais romântico dos heterónimos principais, não é? Não estou a falar depois naquela legião, pronto, os 100 e tal heterónimos, mas os principais, o Reis, o Caeiro, o Campos, e depois o heterónimo, o Pessoa. Eles todos participam muito uns dos outros, mas o Campos, o Álvaro de Campos, o engenheiro, e o Fernando Pessoa estão muito próximos, tal como o Bernardo Soares, o chamado semi-heterónimo, também está próximo. O Bernardo Soares é assexuado, claramente, não é? É um ser que medita, que se inventa, olhando para o mundo. E eu acho que o Pessoa desejaria ter sentido um grande amor, desejaria ter-se, se calhar, perdido no amor, ou perdido na paixão erótica, mas isso não aconteceu. E eu estou convencida que não aconteceu. E tudo o que eu li até hoje do Pessoa, e é uma conversa que eu já tive, por exemplo, com o Richard Zenit, tudo aquilo que eu li do Pessoa, e é impossível ter lido tudo do Pessoa, porque ainda há coisas que ninguém leu, até nos escritos autobiográficos,
Há nele um sentimento dominante, além daquela inteligência que abarca universos, não é? Que navega por mundos incompreensíveis. Eu acho que há nele um sentimento dominante, e esse sentimento não é amoroso, é um sentimento de tristeza. Há uma tristeza, isso, por exemplo, na exposição de Madrid é muito interessante, porque a exposição não é sobre o Pessoa, tem um dos dois fabulosos quadros que o Almada fez do Pessoa, está lá o da Gulbenkian, mas tem frases do Pessoa sobre a arte, a racionalizar o quê? A arte é um impulso também de paixão, não é? Aquelas vanguardas, o Santa Rita Pintor, o Amadeu Sousa Cardoso, percebe-se que aquilo ali são seres devorados até pelas tragédias pessoais deles, pelos suicídios, e depois o Mário de Sá Carneiro, a mesma coisa. É gente comida pela sua paixão, digamos assim. Pelo seu gênio. E pelo seu gênio. Mas o Pessoa não é igual a eles. O Pessoa racionaliza tudo. E até a arte, o modo como ele descreve a arte e o que é a arte, às vezes pensa, ou ele não percebe nada da arte, ou é sempre uma tentativa de argumentar, mas do ponto de vista da não paixão. E, portanto, o que é que ele sabia sobre as mulheres? Nada, não é? Ele queria escrever poemas de amor. E queria escrever poemas de amor e cartas de amor ridículas, porque achava que os poetas, o amor é muito importante para a poesia, como sabes, e tu conheces bem poesia e sabes, fazer grande poesia sem amor é complicado, porque os poetas, a grande poesia amorosa é a grande poesia. Embora nos ingleses não, curiosamente, e as influências inglesas do Pessoa, às vezes duvido se o T.S. Eliot fez de facto, mas sentiu o amor e apaixonou-se, mas se fez de facto um grande poema de amor, tenho as minhas dúvidas, não é? No Prufrock, chamada Canção de Amor de Alfred J. Prufrock, é tudo menos uma canção de amor, não é? Não é uma canção de amor. O Pessoa é deste reino, o Ezra Pound, a mesma coisa, não é? Mas ele quis, até porque há uma grande tradição lírica portuguesa. A poesia lírica portuguesa é uma poesia fantástica, amorosa. E eu acho que ele, a certa altura, queria sentir esse impulso de escrever amando uma mulher. Aí é que aparece a Ofélia e depois aquelas cartas onde ele se empenha todo e empenha-se completamente em sentir aquilo, mas aquilo soa-me falso. Soa-me falso. Portanto, não acho que eu fosse misógino. Acho que ele participava do sentimento, ou seja, se ele era misógino, todos os homens era um clube de homens. As pessoas que pensavam em Lisboa era um clube masculino, estritamente masculino. Na exposição de Madrid há uma mulher, a Sara Afonso, que está lá perdida no meio dos homens todos, não é? E é uma exceção, a mulher do Almada Negreiros, porque de resto não há mulheres. Não há mulheres. No mundo do Essa e da geração dos vencidos da vida não há mulheres. No mundo do Camilo, as mulheres o que é que são? São seres que predeterminam a perdição, não é? Ou a grande aventura do amor ou a perdição amorosa. Mas não são sujeitos completos e inteiros no sentido em que não são seres racionais com os quais possa contar para alguma coisa, não é? Uma mulher no tempo de Pessoa estava destinada a casar bem ou a ser uma criada. Não havia grandes destinos, não é? E quando tu falas relativamente à exposição de Madrid, que se nota que há ali uma grande tristeza, era a tristeza dele não conseguir amar realmente uma mulher? Eu acho que é a tristeza, há uma grande tristeza porque é de periferia. Eu saí de lá com o sentimento de que havia ali gente que participava das vanguardas europeias e sobretudo da parisiense. O Amadeu é um grande pintor, mas depois a nossa periferia era mortal. O facto de depois nós sairmos de Lisboa, estarmos na ponta da Europa, e o Essa também sentiu isso, e termos que ir a Paris para ver as luzes da civilização, e depois voltar para Lisboa, este desfazamento entre o que era o meio intelectual
lusitano, digamos assim, e era só Lisboa e o Chiado, e o resto era paisagem, como dizia o Essa. E depois o que era a Cidade das Luzes, onde a modernidade toda se agitava e onde as mulheres já começavam a ser importantes em Paris, embora ainda fosse a prostituta que aparece, não é na pintura, o que aparece é a mulher de cabaré, a mulher de casino e tal. A mulher, basicamente, só havia 2 tipos de mulheres, a mulher pura e a mulher impura, e vou dizê-lo em vernáculo, a puta, e portanto, e depois a mãe, por cima disto tudo, la maman et la putain, não é? A feminina ainda não tinha nascido como movimento, isso nasce no fim dos anos 50, nos anos 60, as mulheres despiram o avental e disseram, estamos fartas disto. Pronto, não queremos mais. E começa na América. E começa com o movimento das sufragetas, sufragistas, no centro da Europa, Paris e Londres, com o direito ao voto, porque as mulheres não podiam votar. Ora, no meu tempo, eu cursei Direito e ainda me lembro de ter professores que diziam para as alunas, o professor Paulo Cunha disse a uma aluna, a senhora não tem nenhum talento para isto, porque é que não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido? Era a única aluna casada que havia na turma. Era uma turma com muita gente, atenção, era uma turma do tamanho deste anfiteatro. Não havia muitas mulheres. E era uma aluna um bocadinho mais velha que era casada. E ele estava doido para se meter com ela, porque como ela era casada, ele não podia fazer uns à-partes assim, para o ordinareco. Erótico-progressistas. Para o ordinareco. Não era mesmo para o ordinareco. E nós tínhamos que aguentar aquilo sem dizer nada, não é? Porque ele era aterrador. Isto é antes de 25 de Abril, eu apanho 25 de Abril no primeiro ano da faculdade. Mas aquela, como era casada, e ele arranjou aquilo. E eu ouvi dizer isto, porque é que a senhora não vai para casa cozer meias e tratar do seu marido? Não sou assim tão velha. E depois lembro-me perfeitamente de que as mulheres tinham direito ao governo doméstico e ao débito conjugal. O débito conjugal, basicamente, o que era? Dentro do casal, as mulheres eram obrigadas a ter relações sexuais com o marido. O débito conjugal quer dizer que deviam isso ao marido. Portanto, não havia violação dentro do lar. Se uma mulher fosse repetidamente violentada ou violada pelo esposo, não tinha direitos nenhuns, porque isso era o débito conjugal. Pois é que as pessoas lembram-se que nós não estamos assim há tanto tempo no século, não é no século XXI, é no século XX, não é? E portanto, no tempo, imagina isto, a pessoa nasce no final do século, em 1800 e tal, não é? No final, na dobra do século XIX para o século XX, onde é que se colocavam estas questões da emancipação, da descoberta do corpo? Uma mulher não se despia, a não ser na noite do casamento, à qual chegava virgem e pura. E, portanto, todo aquele território, digamos assim, era terra incógnita. Os homens estavam com os homens no café, não é? Na tertúlia intelectual, e as mulheres estavam em casa. E era este o panorama. E em Paris as mulheres fumavam e tinham amantes e não sei o quê, mas também era um grupo restrito de mulheres, mas esse grupo existia. Em Lisboa não era bem assim, até porque a nossa repressão religiosa, não é? O nosso catolicismo impedia esse tipo de comportamentos. Uma mulher que se comportasse dessa forma era automaticamente rotulada de vadia, não é? E de má vida, exatamente, andar na má vida. E portanto, não há conhecimento de nenhum texto do Pessoa que fale nos direitos das mulheres ou qualquer coisa assim. Nem do Pessoa, nem de ninguém daquela altura, não é? Nem sequer era um problema que se colocava. As pessoas têm uma grande dificuldade em perceber o tempo, porque nós hoje olhamos para aquele tempo com os olhos de hoje. E os olhos de hoje não podem avaliar o que era aquele tempo, não é? Repare-se que depois, Salazar é o líder político com o qual a pessoa convive, não é? Portanto, é o líder do tempo dele. A própria relação de Salazar com as mulheres é extraordinária. Não vamos mais longe, não é? Portanto, temos a mãe também, educação de seminário, depois parece que houve umas senhoras, mas tudo muito escondido do cardeal, não é? Para o cardeal não saber. O próprio cardeal provavelmente também devia ter a sua missa privada, digamos assim. E hoje sabe-se que o Salazar até gostava de mulheres
E depois tinha a governanta com a manta, a Dona Maria, que tratava dele e tal. Pronto, isto é tudo menos uma relação normal com o género feminino, não é? Mas, na verdade, a relação com as mulheres era problemática em Portugal. Os direitos das mulheres em Portugal só se começa a falar, e eu sei porque eu sou dessa geração, a falar em direitos das mulheres a seguir ao 25 de Abril. Quando, de repente, as primeiras feministas, começa a haver uma comissão para os direitos das mulheres, da qual fez parte, aliás, a Leonor Beleza, que era jurista, que foi minha professora na Faculdade de Direito, e era assistente dos professores, era jovem também na altura, e, portanto, começa-se a falar, os partidos políticos começam a lutar, começa-se a falar no Partido Socialista a Maria de Jesus Barroso, que já era uma mulher diferente das outras, porque dizia poesia, e começa-se então a falar nos direitos das mulheres. Mas isso, o 25 de Abril é de 74, e não foi logo. Depois começou-se a legislar sobre as mulheres. Como é que vamos agora pedir ao pobre do Fernando Pessoa, no seu reduto, não é? No seu reduto solitário, não é? Na sua perplexidade perante o mundo, que cuidasse de saber. Eu acho que ele ficaria completamente aterrado se visse um corpo feminino, a sério. Porque aquilo que ele conhecia era o corpo das estátuas clássicas, não é? E talvez a Vênus, não havia o corpo era um corpo idealizado, clássico, a Vênus de Milo. Não há referências ao corpo feminino no Pessoa. Eu tenho aqui um pequeno texto. Esse poema, mas esse poema, como eu te digo, eu acho que isso é tudo. E ele, provavelmente são as maminhas da Vênus de Milo, estás a perceber? Eu encontrei um pequeno texto que é atribuído ao Fernando Pessoa, espero que seja, que não esteja a ser enganado, e que diz o seguinte: não falemos delas. O que não existe na mulher normal é o que existe no homem normal. A divisão de interesses, a dispersão de interesses por várias coisas que têm, é verdade, um centro comum, mas esse não é a mulher, como seria de esperar se as atividades mentais dos dois sexos fossem correlativas. Não é a mulher, mas o próprio homem, ele próprio, através do prazer que dá a si próprio ou da busca do meio, como o dinheiro ou a posição social, que lhe pode dar esse prazer. Isso é o chamado monólogo do onanista, não é? Com o devido respeito ao Fernando Pessoa. Aí está tudo, quer dizer, nesse fragmentozinho. Não é o Fernando Pessoa. Na verdade, naquele tempo, achava-se que as mulheres intelectualmente tinham ali uma falhazinha qualquer, não é? Que a coisa o neurónio não era exatamente igual ao neurónio masculino e até deveriam ser impedidas de pensar, porque isso fazia mal à saúde, não é? Ó mulher, não leias muitos livros, não é? Que isso ainda te vai perder. E, portanto, não há nenhuma visão da igualdade dos sexos. Não há nenhuma. E não há até nos modernos, com as suas mulheres modernas, as que fumavam e acompanhavam e não sei o quê, até aparecer a Simone de Beauvoir, que é a primeira feminista a sério, encartada, a escrever O Segundo Sexo, o Deuxième Sexe, Mémoire d'une fille bien rangée, Memórias de uma menina bem comportada, que são livros que são traduzidos tardiamente em Portugal. Até aparecer a Simone de Beauvoir, também não há feministas mesmo na Cidade das Luzes. Vamos considerar que Paris, nesta altura, é verdadeiramente o centro da vanguarda e do mundo civilizado. E a própria Simone de Beauvoir, hoje, se nós formos ver hoje a Simone de Beauvoir tem uma relação com o Sartre, com o Jean-Paul Sartre, desde o início, aquele homem feíssimo, ela era uma mulher bonita, e o Sartre era medonho, como toda a gente sabe. Tinha um olho num lado e o outro no infinito, exatamente. Medonho, inteligentíssimo e tal. Mas foi um companheiro que ela arranjou para a inteligência dela. E eles resolveram ter uma relação livre, em que ambos teriam relações com outras pessoas, mas manteriam a relação entre os dois, a relação de amor da vida deles, a relação central. Ora, sabe-se que o Sartre conviveu muito bem com isto, e com as suas alunas e aquela coisa. Hoje seria apanhado no Me Too, coitado, mas na altura ainda não havia Me Too. E conviveu muito bem com isto e teve as senhoras todas e deu lá o lugarzinho à Simone de Beauvoir. Mas a Simone de Beauvoir conviveu mal com isto.
E houve cenas, e houve ciúmes, e houve crise de jalousia e ciúmes, digamos assim, à antiga, com cenas tradicionais. E ela conviveu mal com isso. Ela fez um grande esforço para ser essa mulher avançada e aberta, que não se importa que o homem que ela ama durma com metade de Paris. Basicamente é isto. E com as alunas todas do curso de Filosofia. Na verdade, isso não é nada óbvio no Sartre. No Sartre isso não lhe deve ter causado impressão nenhuma. Isto, do meu ponto de vista, não é evidentemente o facto das mulheres serem mais emotivas que os homens, ou ser uma minoridade de género, ou de serem mais instintivas e os homens mais intelectuais. Eu acho que é uma coisa darwinista pura. Isto tem a ver com a procriação e com o facto de a mulher, gerando vida e criando vida, e sendo ela a procriadora, ter não só que procurar o espécime com o qual vai procriar, e tem que fazer com ele uma relação com alguma estabilidade, porque senão a procriação dá uma grande insegurança à mulher, evidentemente. Se a relação for totalmente instável, a mulher fica numa posição de grande vulnerabilidade. Não apenas financeira, fica numa posição de vulnerabilidade, fica, digamos, sozinha com o filho ou com os filhos. Ainda não tinha existido a mãe solteira e todos esses movimentos posteriores que são muito recentes. E, portanto, do ponto de vista da evolução, digamos assim, do homem, dos dois géneros, do homem e da mulher, é evidente que o homem andava com a matraca cá fora a caçar animais e a mulher estava com a cria. E vemos isto nos animais, e vemos isto nos chimpanzés. E, portanto, nós evoluímos de maneiras diferentes. Razão pela qual as mulheres desenvolvem relações, digamos assim, ligações sentimentais, amorosas ou contratuais até, matrimoniais ou não, com os homens com os quais procriam ou não, mas desenvolvem e têm tendência para quererem alguma estabilidade nessa relação, e os homens desenvolvem relações muito mais poligâmicas, porque isso também faz parte da evolução darwinista, que se deve espalhar a semente, não, mas é mesmo, o máximo na natureza para que a espécie evolua. Razão porque as famílias reais, as consanguinidades, como eles casavam todos uns com os outros, aquilo a certa altura tiveram que ir buscar as plebeias, como aliás está a acontecer, reforços, como está a acontecer já na coroa inglesa e noutras coroas, com grande mérito, porque rapidamente perceberam que se continuavam a casar com os primos, aquilo ia ficar horrível, também com um olho em cima e outro em baixo. E, portanto, nós nunca seremos completamente iguais, temos corpos diferentes, temos funções dinâmicas diferentes, no sentido que a mulher procria, o homem não tem a capacidade de gerar vida sozinho, não tem, e de trazer vida ao mundo. E é uma longa marcha hoje para ainda dar a lição de, quer dizer, estes caminhos nem sequer estão percorridos. A famosa licença de paternidade, que é para a mulher, dava-se uma licença de maternidade porque a mulher fica em casa, é a cuidadora, enquanto que o homem, lá vai ele novamente, espalhando a semente ou não, ele é que sabe, lá vai ele novamente trabalhar enquanto a mulher fica em casa. Portanto, são processos que não existiam no tempo de Pessoa. Onde é que no tempo de Pessoa passaria pela cabeça a uma mulher como a mãe de Fernando Pessoa, com uma família, com ir trabalhar? Não passava pela cabeça de ninguém, não é? Não havia profissões para as mulheres. As primeiras profissões, digamos assim, das mulheres aparecem até na pequena burguesia e já no salazarismo. Isso é muito visível nos filmes do Vasco Santana e do Ribeirinho, em que elas são a Tatão, não sei se lembram da Tatão, em que elas vendem sapatos ou estão ao balcão. Pronto, aquelas pequenas profissões da pequena burguesia. A pequena burguesia foi uma das âncoras do regime, e isso começa a aparecer nessa altura. Mas, quer dizer, uma senhora daquela classe, no tempo de Pessoa, não ia trabalhar. E o que é que fazia? E a mãe de Pessoa voltou a casar, não é? Porque o casamento, quer dizer, uma mulher daquela idade, muito jovem, com um filho, tinha que voltar a casar, porque a situação era infernal.
não é? Seria uma situação infernal uma mulher sozinha com um filho. E, portanto, os tempos eram outros e penso que a pessoa gostava das irmãs, objetivamente, mas nunca, eu acho que ele, enfim, também não sei com os irmãos como é que isso teria sido, mas enfim, nunca foi uma relação com as mulheres, eu acho que ele nunca achou, até porque vinha da educação inglesa e dos rapazes, não é? E dos mestres, não lhe passaria pela cabeça ter uma relação intelectual, no sentido em que hoje um homem e uma mulher têm uma relação intelectual, ou sei lá, no sentido em que uma feminista avalada, que a Jorge Sand teve com o Flaubert, que é uma coisa única, não é? Ou a própria Virginia Woolf, quer dizer, são epifenómenos, são coisas muito localizadas. Essas mulheres são uma exceção que confirma a regra. Todo o resto das mulheres tinha uma vida completamente diferente. E eu uso a palavra sem nenhum pejo, uma vida oprimida, sem dúvida, mas oprimida porque esse era o costume do tempo, o modo do tempo, e porque os homens ainda não havia pensamento ainda produzido. O primeiro pensamento que se produz sobre direitos das mulheres vem a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, do teu ponto de vista, Pessoa pura e simplesmente não se interessava por mulheres. Eu acho que ele se interessou pela Ofélia, pelo amor, sim, pelo sentimento amoroso, interessou-se muito. Agora, desejar uma mulher fisicamente, cobiçá-la, olhá-la com desejo, ficar perdido de amores, porque, como o Carlos da Maia, porque vê rastejar uma saia no chiado, nem pensar. É que nem pensar, está fora de questão. Não há vestígios disso em parte alguma. Agora, que ele pensa que isso lhe pode fazer falta e que isso o pode diminuir, e é um pensamento muito inteligente e muito legítimo, não é? O não amar é terrível. O não sentir o amor pode ser uma coisa terrível. E eu penso que Pessoa sentiu que todos os seres que ele criou sentiam muito, mas sentir verdadeiramente o amor, nenhum deles sentia. Isso é claro nos grandes heterónimos. Mas é curioso que, enfim, dentro da intelectualidade em que Pessoa se movia na altura, também não há grandes casos de amor entre um homem e uma mulher. Não, era um clube masculino. Essas vanguardas da Orfeu, e depois até da Presença, e não sei o quê, todas essas revistas da modernidade portuguesa e das vanguardas portuguesas, que querem ser iguais às parisienses, é um clube de homens. É um clube de homens. Em Madrid há duas mulheres, a Sara Afonso e a Sónia Delaunay. A Sónia Delaunay, que era casada com o Robert Delaunay, que era também uma grande pintora, mas que não era portuguesa. Em Portugal, não, as mulheres não estavam na Brasileira a discutir com os homens poesia, ou a discutir filosofia, ou a discutir se Portugal era ou não um país, uma choldra, como dizia o S, ou se era não participavam no debate. Agora, algumas mulheres, porque estavam... A mulher do Almada, objetivamente, uma outra exceção confirma a regra, porque estavam dentro daquele meio, se moviam dentro daquele meio restrito. Sim, mas era 99% um clube de homens. E é nesse mundo, vamos lá ver, ele matriculou-se na Faculdade de Letras e desistiu do curso, que achou aquilo medonho, não é? Sem interesse nenhum. Ele que vinha dos grandes poetas ingleses e dos grandes pensadores ingleses e dos clássicos e de uma educação que nada tinha a ver com a nossa. Portanto, quando ele sai da Faculdade de Letras desiludido, não é? E se transforma no Fernando Pessoas, que escreve em português, porque ele teve que fazer a passagem da língua inglesa para a língua portuguesa. Isto não é assim tão simples como as pessoas pensam. Mas ele também só é o grande poeta que é, porque tinha a matriz rigorosa e geométrica da língua inglesa. Não é por acaso que é a língua de Shakespeare. E quando ele faz ele regressa à língua portuguesa, digamos assim, e depois começa a escrever em português, e depois vem toda aquela heteronímia portuguesa, eu presumo que as pessoas com quem ele se dá, o mundo com quem ele se dá, havia seguramente as mulheres da família dele, não é? E, portanto, as mulheres sagradas, não é? A tal avó Dinísia, a avó com a qual ele tem essa relação de suspeição de que aquilo lhe aconteça, e depois havia
digamos assim, as criadas, não é? As pessoas, as serviçais, as pessoas... as criadas, aliás, os meninos perdiam a virgindade com 2 ordens de criaturas do sexo feminino, ou com a criada ou com a prostituta. Era sempre a mesma coisa, não é? Ora, a pessoa não fez isso, não atravessa, digamos assim, não faz essa fase iniciática que todos os outros fizeram, porque era assim que acontecia. Ninguém saía, digamos assim, nenhum homem ia para o casamento virgem porque já tinha feito a sua aprendizagem iniciática, as mulheres iam obrigatoriamente para o casamento virgens, não é? O próprio Essa, que, enfim, que não é assim tão anterior à pessoa, quando quer casar, está lá em Newcastle, veio da Havana, que o incomodou imenso, quer dizer, a Havana, não se interessou nada também pelas mulheres, pelas cubanas, nem por sexo, nem por nada, todo aquele calor o deixou horrorizado, todo aquele mundo. Cheio de calores. A cofiar o bigode, chateadíssimo, e ele quer um sítio frio onde não saia de casa para poder escrever e vai para Newcastle, o sítio ideal para um diplomata. E depois, a certa altura, o próprio Essa também pensa, bom, se calhar eu tenho que me casar, não é? Faz-me bem casar-me para não estar aqui sozinho. E escreve um amigo que diz que precisa de alguém que lhe serrote numa manjedoura uma palha honesta. É a visão que ele tem do casamento, por amor de Deus. Está bem, depois a senhora Condessa de Rezende foi bem tratada, mas quer dizer, a visão que essa tem é que preciso de alguém que me trate da manjedoura e me ponha lá a palha para eu me alimentar e trate da casa e lido com as criadas, que os homens odiavam, nenhum homem vivia sozinho ter que ordenar a criadagem. E, portanto, o Pessoa, vivendo completamente só, mudando de casa, de quarto alugado em quarto alugado, deve ter tido aquelas mulheres, pronto, que ele nem sequer via, porque ele vivia ao contrário, ele vivia de noite, escrevia de noite, e depois umas mulheres da família. E não há nele nenhuma pulsão, até a Ofélia, em que ele resolve, eu acho que a Ofélia, aquele nome da Ofélia para ele, aquela ressonância hamletiana, era mortal, não é? Aquele nome Ofélia, não é? Ofélia é um nome, até na poesia romântica inglesa, há um quadro dos pré-rafaelitas, que é aquela Ofélia, coitadinha, morta, afogada, coberta de flores. Aquilo para o Pessoa, há uma pessoa que quer de repente ser romântico. A influência dos poetas românticos que ele leu, os poetas românticos ingleses, do Keats, do Shelley, do Byron, que nele não é nítida, porque ele depois deve ter aquilo posto de lado como matéria perigosa e muito inflamável, mas aquilo teve alguma influência nele. Era impossível que ele não tivesse sido exposto àquilo. E essa gente é uma gente do sexo, da paixão, do amor. Esses então faziam tudo e mais alguma coisa, eram orgíacos, não é? Eram como os romanos. E é quase impossível que o Pessoa não tivesse passado por eles nas bibliotecas, é quase impossível, e que não tivesse tido a nostalgia, e depois os poetas, os românticos alemães, enfim, que eu não sei, mas havia o Goethe e tal, que ele não tivesse tido a nostalgia de participar, ele, poeta moderno, é certo, e sentindo-se moderno e vendo-se, mas de participar um pouco do grande movimento que foi o romantismo europeu, não é? O Sturm-und-Drang, todas essas correntes que produziram poesia extraordinária. É impossível que o Pessoa não tenha tido o desejo de amar. E é impossível até que o Pessoa não intelectual, que deve ter havido nele um lastro de humanidade, que é a solidão dele e que é a tristeza dele, em que ele não tivesse tido, pelo menos, a nostalgia do amor. Quem é que não tem, não é? E o Pessoa era humano. Quer dizer, o Pessoa não é só o gênio que compunha, é um ser humano, aquele cavalheiro elegante. Deve ter havido nele a tristeza da incapacidade de amar. E eu acho que isso não é misoginia. Pois, portanto, achas que perguntar que... quando se pergunta se a pessoa é misógina, a resposta é claramente negativa. Que para mim é claramente, acho que não se aplica, acho que as mulheres eram consideradas seres intelectualmente inferiores, era o sentimento do tempo. Não vejo nele uma particular violência de género no sentido de diminuir, era um facto da vida, que as mulheres, pronto, não eram exatamente
eram dependentes dos homens, até para isso, para o prazer. Isso era o dogma da época, mas não vejo nele, enquanto que há misoginia clara e nítida e evidentíssima noutros poetas. Não vejo... O próprio Byron, que é um grande amador de mulheres, é um grande poeta romântico misógino, não é? Usa as mulheres, não é? Mad, bad and dangerous to know, disse uma amante dele, Caroline Lamb, disse, ele é louco, é mau e é perigoso de se conhecer. E porquê? Porque o Byron passava por elas e destruía-as todas, não é? E havia nele uma pulsão destrutiva. Isso não, o Pessoa não tem. A misoginia é uma grande violência, é um sentimento violento. E na relação com a Ofélia... Eu, como sou mulher, conheço, não é? Na relação com a Ofélia, pelo contrário, ele é delicadíssimo. A relação é toda ela de uma delicadeza, de um cuidado, de uma ternura. As cartas, tudo aquilo está bafejado de um hálito que se quer amoroso, mas é tudo muito suave. Não há ali nenhum desejo de violência sobre o corpo feminino. Enquanto que a pobre Ofélia do Hamlet, como toda a gente sabe, coitada, não é? Passou as passas do Algarve. Pois, exatamente. Não é? Aí sim, no Hamlet, quer dizer, aí temos a personagem misógina absoluta, é o Hamlet, não é? Porque naquelas interrogações todas entre ser e não ser, aquilo que menos lhe interessava era a Ofélia, o que ela era e não era, não é? Ou deixava de ser. Isso eu não noto no Pessoa, não. Noto nele essa inquietação, a inquietação amorosa do não amor, mas não noto. O Pessoa não é um ser violento. Toda a violência que ele tem é auto-infligida. E, nesse sentido, é brutal. Ele é tão exigente com ele mesmo que é quase desolador assistir a isso. Mas não vejo essa violência dirigida contra terceiros e, seguramente, não a vejo dirigida contra nenhuma mulher. E, como tu disseste, aquilo com a Ofélia é tudo encantado, encantatório, encantador. Eu acho que ele nunca amou nenhuma mulher. E nunca sentiu nada por nenhuma mulher, nenhum com um rabo de saias o emocionou, não, zero. A não ser o amor pela mãe, sim, isso é muito evidente nessa poesia, e que é um amor... Ele é aquela criança notável, aquela criança que já inventa os seus primeiros mundos, mas que é um amor típico do filho pela mãe. E depois esse filho regressa no grande poema dele, Aqui Jaz o Menino de Sua Mãe, poema sobre a guerra, não é? Para ele, no fundo, o soldado morto, não é? O jovem, o rapaz morto na planície. É um poema com uma ressonância kiplingiana. Eu apercebi-me outro dia. Há umas influências, de facto, dos poetas ingleses nele. Há um poema do Kipling que tem aquela... E só me apercebi disso agora em Madrid, quando li o poema, curiosamente, sobre a guerra, sobre as planícies do Afeganistão, que está o soldado e tal. E aquele poema, o corpo do rapaz, para ele, ainda é o corpo do menino de sua mãe. Não é o corpo do rapaz que é amado pela namorada, ou pela noiva, ou pela mulher, não é? O nosso soldado em África tinha a madrinha de guerra e tinha a mãe. Escrevia cartas à mãe, escrevia cartas à madrinha de guerra, que era assim uma espécie de figura maternal, e depois escrevia cartas à mulher, o que dava aquela coisa deliciosa do Natal do Soldado. Para aqueles que se lembram, que eles se atrapalhavam imenso porque só tinham 1 minuto, e diziam: para todas as minhas mulheres, e mãe, e a madrinha de guerra, e para as minhas irmãs, e todas as minhas mulheres. Quer dizer, parecia que tinham mais que uma, não era? Aqueles que só tinham uma e eram casados. E aquilo era tudo uma grande trapalhice, porque era uma indecisão sobre qual o papel da mulher e a quem é que eles se deveriam dirigir. E isto estamos a falar dos anos 60, não é? Da Guerra Colonial. Havia uma insegurança de estatuto em relação à mulher brutal. Isso não está completamente ultrapassado,
Mas eu ouso dizer que nem sequer está... Esse problema da mulher não está completamente ultrapassado na poesia lírica portuguesa. Porque a grande poesia lírica portuguesa é uma poesia feita por homens. Não é? E os poetas que eu adoro, contemporâneos ou modernos, o Alexandre O'Neill, a mulher o que é? É a coisa amada, não é? Do Camões, a coisa amada. E pronto, e vamos ao Camões. Olha, um grande pernalta, não é? É o oposto do Pessoa, um grande pernalta, mas para o Camões a mulher é um objeto de perpétuo desejo. E o Pessoa foi exposto ao Camões. E aquilo deve ter feito uma inveja maluca. Seguramente. Aquelas estrofes, aqueles sonetos camonianos exaltados, era impossível que o Pessoa, tal ardor camoniano, que o Pessoa, e depois naquela fase do Supra Camões e daquela coisa toda, porque o poeta com quem ele se mede é o Camões. Ele sabe perfeitamente que o único interlocutor dele é o Camões. Sabe que não há mais nenhum. E, portanto, quando se vai medir com o Camões, o outro anda ali, não é? De um lado para o outro, no Oriente, com a escrava e tal. E o Pessoa está ali num quartinho alugado a olhar pela janela. Como o Kafka, aliás, é a mesma coisa. Quando falas da poesia feminina, agora falaste e tocaste nesse ponto, como é que fez, por exemplo, a poesia? Já não falo tanto da poesia da Sofia, mas a poesia de Maria Teresa Horta. E a Maria Teresa Horta, não é? E a Maria Teresa Horta, e é uma poesia amorosa. É isso que eu digo. A da Maria Teresa Horta já claramente feminista, em que a mulher é um sujeito que se coloca exatamente no mesmo plano do homem. E em que ama com o mesmo fragor, o mesmo ardor, a mesma virilidade, se quiseres. Igual. A poesia de Sofia é diferente, é uma poesia mais clássica, mais segundo o cânon clássico, em que a mulher ainda ama, mas ama de outra forma, não está no mesmo plano, é ainda uma mulher que ama, mas ainda é uma mulher que se deixa amar como coisa amada, digamos assim. Na Teresa Horta, a mulher é o amador, digamos, é exatamente como na Cantiga de Amigo. E é muito interessante ver isso, mas quer dizer, agora ver quantos poetas há para duas mulheres poetas, e tens a Natália ainda, não é? Mas a Natália é aquilo que se pode dizer claramente, era um homem, não é? A Natália fazia medo, não é? Os homens tinham medo dela, era mais que um homem, não é? Tinha os géneros todos dentro dela, tinha uma multiplicidade. A Natália era fortíssima, não é? Mas também é das primeiras, ela com a Vera Lagoa, das primeiras grandes feministas portuguesas, não é? Não há muitos exemplos, e depois há para trás... E depois tens a pobre Flor Bela Espanca, não é? Já uma coisa trágica completamente, já outro nível de pensamento. Mas durante muitos anos em Portugal, a Flor Bela Espanca era vista até pelas próprias mulheres como o símbolo da poeta portuguesa. E depois a Mariana Alcoforado e toda aquela tragédia sentimental. Portanto, uma mulher que sofre por amor, não é? Até à Natália, isso é claríssimo. E a Sofia... Alguma da poesia, a poesia é ótima, mas é uma poesia sofrida também, é de um sofrimento amoroso. E quem agora, conheceu a vida da Sofia pessoal, explica isso. Um poeta sabe que para amar precisa de sofrer e para escrever precisa de amar. E o Pessoa pressentiu isso, mesmo que não tenha sentido, porque ele não gostava muito de sentir, ele gostava de pensar, e até deixava para o Álvaro de Campos os sentimentos, ele pressentiu isso e pensou muito seguramente sobre isso, e toda aquela solidão pessoana, aquela solidão daqueles quartinhos e da noite pessoana, não é? Que ele ia escrevinhando, é uma solidão sem corpo. É uma solidão que não é partilhada com outros corpos. Eu acho que nem de homens nem de mulheres. Não, o corpo dele não se partilhou. E isso é terrível. E a última coisa que ele escreve, quando ele já está muito doente e ingressa no hospital de São Luís dos Franceses, é aquela famosa frase, I know not what tomorrow, em inglês, porque eu acho que ele pensava em inglês, I know not what tomorrow will bring, não sei o que me trará o amanhã. Ora, normalmente, uma pessoa quando ama, ou quando amou, ou quando foi amada,
e vai para um sítio daqueles e tem o pressentimento que está muito doente, despede-se. Não se interroga sobre o que é que o amanhã... Não é uma frase normal para alguém escrever num hospital, não é? Se calhar, nunca o Camões despediria assim. E, portanto, até nessa fase terminal em que o Pessoa se vê claramente a ele mesmo e pressente a morte, seguramente, aquilo que o deixa inquieto é sempre o mistério, não é? O grande mistério do conhecimento. Não é o grande mistério do amor. O amor é um grande mistério, mas nele não é o grande mistério. Para ele, o universo e a multiplicidade... É que o Pessoa é um universo. O problema da compreensão do Pessoa é quanto mais se lê Pessoa, além de se ficar cada vez mais despistado... Não, é verdade isto. O Pessoa faz mal, atenção. Mas se percebe que aquela multiplicidade dele é um pouco como o universo. Em expansão permanente, mundos que geram mundos, que geram mundos, que geram mundos, e, portanto, é uma coisa cósmica. É como se o Pessoa fosse ele mesmo um universo que vai gerando planetas e estrelas e buracos negros. E aquele lado cósmico, ele é muito assustador. Há ali uma inteligência que é quase... que é assustadora, nesse sentido. Eu acho que ele é mais... Vamos imaginar aquilo que para todos nós é uma grande inteligência contemporânea. O Stephen Hawking, não é? Porque o físico, pronto, não, toda a gente... Aquilo para o Pessoa pensou aquilo tudo dentro dele. Construiu a sua própria gramática, a sua própria geometria. Quer dizer, um miúdo que aos 6 anos tem o Chevalier de pá, cavaleiro de coisa nenhuma. É uma personagem demasiado complexa e é muito amado lá fora por isso, não é? Não é por acaso que os biógrafos pessoanos... Há muitos estrangeiros que se apaixonam por isto, pela poesia dele. Este mistério pessoano não está decifrado, nunca vai estar decifrado, eu acho. Não ficou tão devidamente decifrado como outros grandes poetas da modernidade por causa dessa periferia e porque ele estava em Portugal. Se ele tivesse em Londres e tivesse publicado na Faber and Faber, seria hoje considerado um templo da poesia modernista. Mas em todo o caso já está no cânone ocidental, mas não está explicado. O mistério pessoano não está explicado. E poderíamos fazer 40 mil sessões sobre o mistério pessoano e nunca poderíamos chegar à conclusão precisa sobre o que era este ser singular, aparentemente banal, os óculosinhos, o fatinho sempre elegantemente vestido, com enorme sentido de humor, não é? A decilitrar, como ele dizia. Havia uma taberna na Baixa onde ele gostava de... Ele bebia, ele não era um alcoólico no sentido, não era um bêbado, não andava por aí. Ele bebia porque era uma maneira que ele tinha, eu acho, de anestesiar a depressão dele, a tristeza dele e a depressão. E aquela cabeça multiplicada dele e o terror até que ele tinha da loucura. Portanto, a coexistência com ele mesmo era muito complexa. E havia uma taberna na Baixa, que era o Abel Pereira da Fonseca, onde ele ia decilitrar, como ele... E uma vez o taberneiro disse-lhe: o senhor Pessoa bebe como uma esponja. E ele diz: não, eu não bebo como uma esponja, eu bebo como um armazém de esponjas. Quer dizer, ele tinha graça, tinha sentido de humor, não era sisudo, não era bisonho, não era um maçador, não era um alcoólico, não era um bêbado. Portanto, nós dizemos, o Pessoa era isto, sei lá, ele era um desassossegado, não era um desassossegado que escrevia coisas que escapam ainda hoje. 1000 vezes, às vezes, eu leio um poema do Pessoa e sai sempre de lá perplexa. Há um poema do Pessoa que é o Opiário, que é um poema que me deixa sempre perplexa, deixa-me confundida. A Tabacaria, um dos grandes poemas da modernidade. A Tabacaria é um poema que eu acho que é dos 10 grandes poemas da história da humanidade, mesmo. Não é da história da modernidade, é da história da literatura e da história humana. É um dos grandes poemas jamais escritos em qualquer língua. É um poema sublime,
é tão genial que quase nem devia ser português, por exemplo. Não, a sério, devia ser universal. A Tabacaria é um poema que me deixa sempre perplexa. É um poema misterioso. É um poema em que ele se vê ele mesmo. Os grandes poemas do Pessoa, não há mulheres. A voltarmos ao tema. Não há mulheres dentro. Há uma mulher que passa do estanco, a mulher do estanco. Mas não mais do que isso. São pequeníssimas figurantes de passagem. O que está é a Pessoa nisso tudo. Há uma enorme incapacidade nossa, e deve haver sempre humildade quando falamos de Pessoa. Tem que haver a humildade de percebermos que há nele uma parte que é incompreensível. Tão incompreensível como perceber o cosmos, ou perceber o que é que nos rodeia, quem somos e para onde vamos, não é?